Oi, gente, bom dia, tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigada por estarem aqui me prestigiando. E eu peço que, caso vocês gostem do conteúdo, curte, compartilha, tá bom? E me ajuda aí nessa nova jornada. Como ontem falamos de vibrações, falamos de frequência, tá? Hoje eu resolvi dar um pouquinho de continuidade nisso, mas dentro de uma outra embalagem. Hoje eu vou pedir a vocês que escolham entre duas pedras, tá? Essa negra maravilhosa, tá? Que tem para mim assim um significado lindo. E esta, tá? Uma pedra também muito linda. Eu peço que vocês se conectem, tá? Que vocês se conectem, tá bom? Para fazer as suas escolhas. Cada uma delas representa uma carta do tarô de Marseille e eu vou falar exatamente sobre a energia dessas cartas, tá bem? Então, vamos começar. Para você que escolheu a pedra negra, a sua carta do tarô de Marseille é a carta da temperança. Quando nós observamos esta carta, tá? O que nós vemos? Nós vemos uma mulher, com asas, tá? Despejando um líquido de um vaso para o outro, tá? Então esta carta, ela, pelo próprio desenho, ela remete às asas com uma proteção divina, tá? E remete muito a equilíbrio, ok? O principal e um dos mais, eu acho que assim, um dos maiores significados dessa carta chama-se equilíbrio, tá? Então esta carta ela diz que nós, no caso vocês que escolheram esta carta, vocês têm a proteção divina. Porém, o momento ele requer equilíbrio de você. É necessário um equilíbrio entre a afetividade e a razão. É necessário um equilíbrio entre a sua emoção e a sua razão. Toda vez que nós desequilibramos as coisas, nós não conseguimos resolvê-las. E muitas vezes a sensação de estarmos no meio de um turbilhão é imensa quando a gente perde o controle das coisas. Então eu sempre dou um exemplo. Quando você tem linhas na palma de sua mão. Quando você tampa os seus olhos e coloca essa mão assim, você não observa as suas linhas da mão, você não consegue vê-las. Você só consegue quando você as afasta. Você afastou, você consegue. Então, da mesma forma é o emocional. Quando o seu emocional toma conta de tudo, né? Você já não consegue lidar com nada. Então, esta carta está dizendo que neste momento, para que você saia desse turbilhão em que você se encontra, para que você consiga lidar melhor com as suas tarefas cotidianas, tá? É extremamente importante que você busque um equilíbrio emocional. E como buscar esse equilíbrio emocional? Quando nós falamos em equilíbrio emocional, nós falamos em priorizar. Quando nós temos, por exemplo, uma função no trabalho, nos dão 3 trabalhos. Nós priorizamos esses 3 trabalhos para que consigamos resolver todos. Da mesma forma, o nosso emocional, da mesma forma, os nossos problemas. Nós temos que priorizá-los. Nós não somos super-heróis para resolver tudo. E nem tampouco temos que ser algozes de nós mesmos para quando nós não conseguimos resolver tudo, a gente se chibatar e se achar incapaz e se punir.
temos que fazer isso. Neste momento, porque o que acontece? A gente vai lá, a gente não resolve, a gente está num turbilhão, a gente já não resolve nenhum, quanto mais aí vai saindo outro. Por quê? É a questão da vibração que a gente falou lá atrás. Se eu estou vibrando negativo, eu vou estar atraindo mais. Então é necessário um equilíbrio, é necessário cortar o mal pela raiz, vamos equilibrar. Vamos dar a cada coisa a sua devida força. Não vamos maximizar situações. Vamos entender o que podemos fazer por cada uma, o que está a nosso alcance. Quando fazemos o que está a nosso alcance, nós entendemos que nem tudo pode ser resolvido no nosso tempo. Existe o tempo da espiritualidade. E muitas vezes as coisas não são resolvidas na hora, porque você aprendeu alguma coisa. Às vezes, até ter noção da sua própria força, da sua própria capacidade. Porque muitas vezes, quantos de nós achamos que somos incapazes perante de determinadas situações, achamos que nunca teremos força para lidar com isso, eu não vou ser capaz, eu não vou ter força. Vai! Então a primeira coisa, gente, usem a sabedoria espiritual que está dentro de vocês. Quando nós começamos a ter, tá, a conexão positiva, tá, e a conexão positiva ela se torna uma coisa tão habitual, nós passamos a ter uma conexão com a nossa intuição. O que é a nossa intuição? É nosso saber espiritual. É nosso saber espiritual. A gente consegue ouvir aquela vozinha. Porque também quantas vezes nós tivemos situações em que alguma coisa me dizia que eu não segui, eu não ouvi. E lá na frente a gente fala, puxa vida, alguma coisa me dizia mesmo. E eu não quis ouvir. Eu não segui minha intuição. Por quê? Pois é. Então, gente, o que essa carta diz? Você tem ajuda divina. Por maiores que sejam os problemas neste momento, por maiores que sejam as dificuldades, por maior que seja a sensação de turbilhão, muitas vezes de sem saber para onde ir e o que fazer. Saiba que você está amparado, que Deus te ampara. Esta carta é muito clara. Ajuda divina, ela vem, ela chega, ela está. Peça ajuda. Não importa a sua orientação. A sua orientação religiosa não importa. Isso é apenas a linguagem com a qual você fala com Deus. Porque Deus, somos todos filhos de Deus. Então, procure, porque essa proteção você tem. Procure equilibrar o seu interno, entender que aquilo, o equilíbrio que precisa existir entre aquilo que você precisa fazer e as suas necessidades pessoais. Equilibre, entenda o que pode ser resolvido com o que ainda não pode. Priorize. Entenda que tudo é gradativo. Tudo. Toda escada, não existe uma escada de um único degrau que você tem que passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, até chegar no topo. Então calma. Nada está fora dos desígnios, nada está fora da jornada que a gente tem que seguir. Tudo tem uma razão. Então, tenha inclusive equilíbrio na forma de entender as coisas. E não se amedronte, porque a proteção, a ajuda divina, ela já está acontecendo na sua vida. Não é que ela vai chegar, ela já chegou. Toma posse. Toma posse. E não se assuste. Por uma única razão. Nós somos filhos de Deus. Se fomos feitos à imagem e semelhança dele, o poder de Deus é imenso.
Porque, como filha de Deus, que tem poder sobre tudo e que criou o mundo, por que eu tenho que ser medroso? Porque o que eu tenho que temer se Ele me ampara? Nada. Tenha força, tenha fé, força, muita força. Sabe por quê? Porque a força está dentro de você. Dentro da sua fé. Você tem tudo o que você precisa. Tudo. Todas as ferramentas estão dentro de você. Vamos para a segunda pedra, que é representada pelo enforcado. Não sei como é que tá a imagem para vocês aí, eu vou tentar colocar aqui um pouquinho mais para cá. Essa carta do tarô de Marseille, ela é uma carta bem interessante, né? Porque quando nós olhamos o enforcado, ele está dependurado, né? Como nós podemos ver, dependurado pelos pés, certo? Então, ele remete a uma certa imobilidade, a uma certa estagnação. Então, mas existe um detalhe. Ele ou a situação, ela não está findada. Porque senão, ele estaria enforcado pelo pescoço. Ele está enforcado pelos pés. Né? O enforcado, ele está nos pés. Então, os pés representam o quê? O movimento que ele não está fazendo. A situação que está no momento estagnada, está parada, né? Então, esse enforcado também me remete a uma coisa bem interessante. Aqui, a cabeça dele, né? A cabeça dele está aqui, ela não tem nada. Então, através do quê? Do pensamento, através do quê? De uma nova ótica, através de um novo pensar, que é possível, que só os pés estão amarrados, ele consegue buscar um novo caminho. Só que o enforcado aqui, ele também nos mostra, tá, uma inversão, ele está pelos pés. Se a gente fosse olhar a posição de uma pessoa normal, seria aqui. Seria essa. Então, ele também representa que está havendo a inversão, né? Pessoas que provavelmente estão invertendo algum tipo estão com uma ótica invertida a respeito de algo. E estão com a vida, tá? De repente estagnada, parada, né? Em algum aspecto, né? Ou até às vezes o seu eu, o seu interno, né? Que focado em um único aspecto, né? Ele não está se movimentando rumo a uma evolução, né? Porque esta carta, ela fala muito de poderes psíquicos, ela fala muito de poderes espirituais, ela fala muito do desprender da materialidade para acessar a espiritualidade. Então, isso, vamos supor, às vezes a gente nem se dá conta, mas às vezes a gente para e foca tanto naquilo que a gente não tem, a gente foca tanto em ter isso ou ter aquilo, e a gente meio que deixa de lado a nossa espiritualidade. Sendo que nossa espiritualidade, tá, aquilo que realmente nos preenche, é o mais importante. Então, essa situação que muitas vezes essa carta aí está vibrando, é uma situação de estagnação, uma situação de momento de parece que nada vai, nada se movimenta, né? Ela deixa esse recado. É uma situação que pode mudar, só depende de você e dessa mudança, tá? Essa mudança na sua ótica. Você precisa mudar a forma como você está
enxergando as coisas e você está talvez dando mais importância a coisas que você não deveria. Então, abandone frivolidades. Abandone as frivolidades. Abandone aquilo que não é essencial. Permaneça com o que é essencial. Retorne à sua posição. Que você sai dessa posição de enforcado, você sai dessa estagnação. Porém, esse movimento, ele é seu. Esse primeiro passo, ele é seu. As coisas que acontecem à nossa volta, elas praticamente, elas são como se fossem elas são consequências. São consequências. Apenas consequências das nossas escolhas internas. Então, este momento de estagnação, você tem todo o poder para revertê-lo. Todo o poder. Apenas verifique a ótica com que você está observando tudo o que lhe acontece. Reverta esse processo, porque a conexão espiritual, o poder psíquico e a espiritualidade estão dentro de você, estão com você. Então, reverta isso. Conecte-se de forma adequada. Passe a ter a palavra é conexão. Passe a buscar essa conexão. Às vezes a gente se foca muito em coisas materiais. E aí, sem saber, sem perceber, a gente se torna escravo delas. Busque mais o seu interno. Busque mais aquilo que é você, a sua essência. Busque mais o seu eu, busque se conhecer. Busque os seus verdadeiros valores, busque as coisas que realmente são importantes para você. Inicie a busca por você mesmo. Porque aquilo que está fora não vai te trazer nada. Pode até te trazer por um tempo, mas não é o que vai te preencher. Porque a espiritualidade está clara. Você a possui. Você tem essa conexão. Seus valores são outros, então é como se eu estivesse tentando misturar água e óleo. Busque isso dentro de você. Busque se conectar com o seu eu. Com quem você é. Conheça realmente quem você é. Acesse a você mesmo. Às vezes, a gente tem um hábito de querer girar em turbilhões para não parar e não olhar pra gente. Olhe para você. Sem medo. Olhe para você. Tem uma pessoa linda aí dentro. Tem uma pessoa muito bonita. Tem uma pessoa que passou por um caminho difícil, que teve um caminho cheio de pedras, mas que venceu, que chegou onde chegou. Olhe para você com respeito. Não são os outros que têm que ver você. Não são os outros que têm que olhar você. Não se olhe com os olhos dos outros, porque não foram eles que sentiram as dores do seu caminho. Olhe-se com respeito. Olhe-se com ternura. E siga, porque quando você tomar conta, você tomar posse do poder que você tem, jamais você vai ficar estagnado. Você vai correr, você vai galopar como um cavalo livre. Assuma, toma posse disso. Toma posse da tua força, toma posse de quem você é.
alguém muito grande aí. Muito grande. Tá bom? Força. Muita força. Se bem que isso você já tem, só põe em prática. Tá bom? Bom, gente, beijo pra vocês e um lindo dia.